Prepare-se para adentrar em um território onde a linha tênue entre a imaginação e a realidade se dissipa. Enquanto isso, exploramos o enigma por trás de escritores que, de forma impressionante, parecem ter previsto o trágico destino do Titanic. Isso anos antes de sua fatídica viagem. Nestas páginas de folhas amareladas pelo tempo, encontramos palavras inquietantes, fragmentos de histórias que ecoam com uma ressonância sombria, autores visionários que nos conduzem por caminhos sinuosos, onde as linhas entre a ficção e a realidade se entrelaçam de forma enigmática. Esses escritores, cujas mentes foram como um portal para o futuro, nos revelaram por meio de suas palavras vislumbres perturbadores do destino que aguardava o majestoso transatlântico. Traremos à luz premonições assombrosas e investigaremos os mistérios que envolvem esses escritores, que parecem ter sido escolhidos pelo destino para carregar a carga da verdade além dos limites do tempo. Bem-vindo ao Acervo Secreto. Antes de dar início ao vídeo, eu gostaria de fazer um pedido. Assista o vídeo até o final, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever neste canal. A sua participação, a sua inscrição e os seus comentários são de extrema importância para mim e para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Então, chega de delongas e vamos para o vídeo. O Royal Mail Steamer Titanic, conhecido no Brasil como Titanic, foi uma das maiores e mais luxuosas embarcações de passageiros de sua época. O navio foi construído na Irlanda do Norte no início do século XX, por encomenda da White Star Line. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, em uma viagem inaugural em direção à cidade de Nova York, transportando mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Infelizmente, apenas 4 dias depois, em 15 de abril de 1912, o destino trágico do Titanic foi selado pela colisão com o iceberg. O navio naufragou durante a madrugada, resultando na perda de 1.500 vidas. O que poucos têm conhecimento é que, 14 anos antes do trágico incidente, em 1898, o escritor Morgan Robertson lançou um conto intitulado Futility of the Wreck of the Titan, publicado no Brasil pela editora Vermelho Marinho, com o título Futilidade ou Naufrágio do Titã. Nessa obra, ele narra a história do transatlântico Titan, que afunda no Atlântico Norte após colidir com um iceberg. Mas isso não é tudo. As coincidências estão apenas começando. Além do enredo premonitório, algumas características das embarcações são surpreendentemente semelhantes. A primeira coincidência está no nome do capitão, que, tanto na história quanto na vida real, se chamava Smith. Ambos os acidentes ocorreram no mesmo mês, abril. Outros detalhes técnicos também se assemelham, como o comprimento do navio, a velocidade de navegação, o número de botes salva-vidas e os compartimentos à prova d'água. Até mesmo o número de vítimas são parecidos. Contudo, a sua obra só ganhou notoriedade após o naufrágio real do navio, ainda mais trazendo todas essas incríveis coincidências. E querem saber de mais uma? Além do seu conto premonitório sobre o naufrágio do Titanic, ele também escreveu um romance chamado Beyond the Spectrum, em 1914, que apresentava surpreendentemente uma visão do futuro. No enredo do livro, o autor previu uma guerra potencial entre os Estados Unidos e o Japão, descrevendo inclusive um ataque furtivo dos japoneses à cidade de São Francisco. Essa narrativa intrigante mostra a habilidade de Robertson de antecipar eventos geopolíticos significativos muito antes deles acontecerem. Na época em que o romance foi publicado, as relações entre os Estados Unidos e o Japão ainda eram relativamente amigáveis, e a ideia de um conflito armado entre as duas nações era vista como improvável.
No entanto, décadas mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão efetivamente realizou um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Esse evento mudou completamente o cenário internacional e levou os Estados Unidos a entrarem na guerra contra o Japão. Embora a previsão detalhada do ataque a São Francisco não tenha se concretizado, é notável que a capacidade de Morgan Robertson de captar elementos futuros que, mais tarde, se tornariam parte da história. Essa habilidade de antever os eventos e situações de maneira tão precisa através de sua escrita cativou a imaginação dos leitores e continua a ser objeto de fascínio e especulação até os dias de hoje. O mais intrigante é que, em 24 de março de 1915, menos de 3 anos depois do naufrágio do Titanic e de seu livro ficar conhecido como uma previsão do desastre, e apenas um ano após o lançamento de seu livro que iria prever o ataque surpresa dos japoneses, o autor foi descoberto sem vida em seu quarto no Alamac Hotel, localizado em Atlantic City, New Jersey. Acredita-se que sua morte tenha sido causada por uma overdose de iodeto. Essa circunstância misteriosa leva a várias questões sobre os motivos que envolveram seu falecimento. Alguém não estava contente que ele publicasse claramente visões que poderiam se tornar realidade. Ou será que ele teve acesso a informações que ninguém mais sabia e estava tentando arrumar um jeito de torná-las públicas? Algumas teorias conspiratórias dizem que o Titanic foi propositalmente destruído. Será que ele sabia da verdade e alguém tentou calá-lo? Escreva aqui nos comentários o que você acha disso. Surpreendentemente, outras histórias com enredos semelhantes também surgiram ao longo do tempo. Em 1892, o jornalista inglês William Thomas Stead seguiu os mesmos passos da trama e escreveu uma história intitulada From the Old World to the New, escrita em 22 de março de 1886, mais de 2 décadas antes do naufrágio do Titanic. Nessa versão, o navio chamado Majestic resgatava os sobreviventes de uma outra embarcação que havia colidido com o iceberg. Ele foi um crítico ferrenho das condições precárias dos navios e da falta de regulamentações para garantir a segurança dos passageiros. Essa associação entre Thomas e a previsão do desastre do Titanic ganhou força após o naufrágio. Rumores surgiram de que Thomas teria mencionado a possibilidade de um grande desastre marítimo em sua correspondência e conversas privadas. O livro de Thomas, apesar de sua natureza fictícia, apresentava uma narrativa assombrosamente similar ao destino trágico do Titanic. Ele descrevia um navio a vapor que naufragava no meio do Oceano Atlântico e as dificuldades enfrentadas pelos sobreviventes. O livro traz como protagonista um marinheiro chamado Thompson, nome curiosamente parecido com o dele, Thomas. Em seu livro, Thompson se preocupava com a quantidade de barcos salva-vidas no deck do navio, fato que também agravou o desastre que ocorreu na vida real com o Titanic. Na ficção, o personagem Thompson é um dos sobreviventes, e ele é resgatado por uma das embarcações de salvamento, que retorna ao local do naufrágio e o retira da água. De forma curiosa, em sua obra, Thomas Stead menciona que um naufrágio poderia de fato ocorrer no futuro. O autor escreveu: "Isso é precisamente o que pode acontecer e o que acontecerá caso navios sejam enviados ao mar sem a devida quantidade de botes salva-vidas." 20 anos depois de completar seu livro, de forma trágica e irônica, Thomas Stead partiu da Inglaterra em direção aos Estados Unidos para participar de um congresso pela paz, sem saber que embarcaria em sua última viagem. Diferente do personagem fictício Thompson, que fora resgatado, Thomas Stead faleceu aos 62 anos dentro do verdadeiro Titanic. Durante sua vida, ele até mencionou estar convencido de que seu fim estaria relacionado ao mar. De acordo com o relato do jornal The Telegraph, os sobreviventes do Titanic descreveram as últimas horas de vida do escritor. Horas antes da colisão do navio, ele estava animado com um banquete daquela noite e compartilhou várias histórias emocionantes, incluindo uma sobre uma múmia amaldiçoada do Museu Britânico. No entanto, por volta das 10h30 da noite, Thomas se retirou para sua cabine. 1h e 10 minutos depois,
às 11h40 da noite, o navio colidiu com o iceberg. Consciente da situação, Thomas decidiu ajudar várias mulheres e crianças a entrarem nos botes para salvarem suas vidas. Por fim, ele optou por dar seu colete salva-vidas a outro passageiro. Sem proteção, acabou perecendo nas águas gélidas. Seu corpo foi avistado pelo sobrevivente Philip Mock, agarrado a um bote. Mock descreveu que os pés de Thomas estavam congelados e precisavam ser soltos para não comprometer o bote. O corpo do escritor nunca mais foi encontrado. Essa semelhança impressionante entre a obra literária e o evento real levanta questionamentos sobre a possibilidade de Thomas ter tido uma premonição do desastre iminente que causaria o seu próprio fim. Outro caso curioso relacionado ao famoso desastre marítimo ocorreu em 1935. Naquele ano, o cargueiro Titanium estava transportando carvão da Inglaterra para o Canadá. O marinheiro encarregado da vigia era William Reeves. À medida que o navio se aproximava da área onde o Titanic havia afundado, Reeves teve um pressentimento de que deveria parar o navio. Inicialmente hesitante, ele lembrou-se de que havia nascido no mesmo dia em que o Titanic afundou, e com isso, ordenou a parada imediata do navio. O mais incrível é que essa ação evitou a colisão certa do navio com os icebergs que estavam mais adiante na sua rota. Seria essa só mais uma coincidência? Ou uma superstição barata de marinheiros? Enquanto buscamos respostas, somos lembrados de como a imaginação humana pode ser capaz de transcender os limites do tempo e do espaço. Através da escrita, os autores Morgan Robertson e William Thomas Stead testemunharam visões extraordinárias que anteciparam, de alguma forma, um desastre que abalou o mundo. Essas histórias nos deixam com uma sensação inquietante, nos instigando a explorar os mistérios ocultos da existência e questionar se realmente sabemos sobre o tempo, o destino e as conexões que permeiam nossa realidade. Quem sabe o que mais está esperando para ser revelado depois de 110 anos? Em meio a esses corredores da história, presentes aqui, no Acervo Secreto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Escreva seu comentário e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Desde já agradeço por ter ficado até aqui. Vejo vocês na próxima vez que abrir o Acervo Secreto. Até lá.